Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento no estudo da Tua Palavra, que sejamos edificados por Ti e que tudo aquilo que a gente aprender hoje possamos aplicar no nosso dia a dia. E assim o Teu nome ser glorificado, ser engrandecido. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos em sua residência, que acompanhem esse estudo de forma vibrante, com o coração empolgado e receptivo para a Tua Palavra, para que ela produza fruto, para que ela caia em bom terreno e assim produza fruto. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Um bom domingo para você e família. Queridos, a nossa EBD de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos e nós iremos iniciar o nosso estudo no capítulo 2. Hoje nós iremos dividir essa aula em 4 tópicos. Eu irei expor o primeiro tópico e a partir do tópico 2, 3 e 4 nós teremos a grata satisfação de ter aqui conosco a nossa irmã Terezinha e o nosso irmão Jackson, compartilhando conosco textos da Sagrada Escritura. Amados, lembrando que nós, até agora, em 2 aulas, estudamos o capítulo 1, nós analisamos ali os antecedentes do ministério de Jesus e os 2 principais antecedentes foram o batismo de Jesus por João Batista, onde se manifesta ali um ato trinitário da Trindade, onde os céus são abertos, o Espírito desce em forma corpórea como pomba, repousando sobre Jesus, e o Pai declarando que ele era o Filho amado do Pai, né? É quem eu tenho prazer. E nós vemos depois um outro antecedente muito importante, que é a tentação de Jesus que o habilita, que de fato manifesta autoridade. Jesus vence o diabo no deserto, na tentação. Então, estes são os atos ou os eventos que antecedem o ministério de Jesus. Então, Jesus começa no final do capítulo 1, ou nos meados do capítulo 1, chamar os seus discípulos. Jesus vai para a sinagoga, ensina com autoridade, expulsa demônio com autoridade. Inclusive, ali Jesus é reconhecido pelos demônios como Filho de Deus, e as pessoas se maravilham com esse ensino de Jesus, com essa autoridade de Jesus. Nós vemos ainda no capítulo 1 a cura da sogra de Pedro. Nós percebemos também que o lar do discípulo experimenta milagre da parte do Senhor. E nós vemos então Jesus expulsando demônios e curando por toda a região da Galileia. E já no final do capítulo 1, nós observamos ali a cura de um leproso, daquele que estava em total isolamento, que não podia se misturar com a sociedade devido à impureza da lepra. O Senhor Jesus, cheio de misericórdia, de compaixão, toca naquele homem e o cura. Aquele homem faz um questionamento muito interessante, dizendo: Mestre, se tu queres, podes me curar. E Jesus manifesta a vontade dele dizendo: eu quero, então seja curado ou seja purificado. Então, esse é o capítulo 1 que nós vimos em 2 aulas. O capítulo 2 se inicia então falando sobre a cura de um paralítico. E nós iremos dividir em partes, assim como eu já havia dito. Nós iremos ler agora os 4 primeiros versículos, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Ou seja, esses 4 primeiros versículos
nós vemos que a multidão chega até Jesus e Jesus faz aquilo que ele muito amava, que era expor a palavra. Diz o versículo 2 que ele pregava a palavra. 4 tipos de multidões estão aqui nesse encontro. Tem os discípulos que estão ali. Os discípulos foram chamados de forma eficaz pelo Senhor. E é só o começo, só a pequena parte dos discípulos que ainda estão sendo chamados. Ali nós vemos as multidões que são atraídas pelo milagre, pelos milagres e pelos feitos de Jesus no capítulo 1. E nós vemos também que ali há fariseus, que há os doutores da lei naquele ambiente vendo a pregação do Senhor Jesus. O que é interessante para a nossa aplicação de início é que as pessoas foram até Jesus porque foram atraídas pelo seu poder. É aquilo que Jesus faz no capítulo 1 que atrai agora as pessoas no capítulo 2. E fala que Jesus está em casa. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente essa expressão familiar em casa não está se referindo à casa de Jesus, mas sim à casa possivelmente de Pedro e talvez, alguns vão dizer, de Zebedeu, pai de João e pai de Tiago. Jesus ele é de Nazaré e ele inicia o seu ministério em Cafarnaum, como nós já havíamos dito nas primeiras aulas. Cafarnaum é um lugar que já havia sido aquela região profetizada pelo profeta Isaías de um povo que vivia em trevas e viria à luz. Bom, amados, o que Jesus realiza então? Que ato nós vemos ali? Nós vemos um ato de 4 homens de fé que carrega provavelmente um amigo, e esse amigo está em cama, está de cama, é paralítico, não pode andar. Eles não medem esforços para poder acessar o lugar onde Cristo está, porque a multidão não dava esse acesso. As Escrituras vai dizer que nem à porta eles chegavam, mas esses homens foram ousados, não viram ali um obstáculo e removeram parte do telhado e acessaram aonde Jesus estava ensinando. Lembrando que honra para entrar em uma casa, em uma residência, nos períodos bíblicos, é entrar pela porta e é sair pela porta. Essa é a honra. O ato de entrar pelo telhado, para alguns, seria um ato desonroso, não seria um ato agradável, mas o que o homem quer é ser curado por Jesus. Então, seus amigos não vê obstáculo. Então, o que Jesus faz inicialmente, amados? Jesus, ele não propõe de imediato a cura do paralítico. Mas o que Jesus propõe, e essa é a mensagem do Evangelho, é esta a mensagem do Evangelho. Jesus propõe ali a cura do coração. Mas o que é mais interessante que nós vemos ali, e que nós falamos anteriormente, que as pessoas só têm a condição de chegar até Jesus porque o poder do Senhor os atrai. De força própria, com os próprios braços, com os próprios punhos, com as próprias forças, ninguém consegue chegar até Jesus. Então Jesus atrai pelo seu poder. Mas Jesus não só atrai, ele continua manifestando o seu poder, manifestando o seu milagre. Nós vamos ver isso a partir do versículo 5. Nós vemos então que baixaram o paralítico. E a partir do versículo 5 até o versículo 12, nós vamos ver o ato da autoridade do Senhor manifesta no capítulo 2, diferentemente do capítulo 1. Nós percebemos a autoridade do Senhor tomando uma forma maior. Ela só não é aplicada somente aos demônios ou somente às enfermidades. Nós vamos ver que ela é aplicada à alma do homem, ao coração do homem. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que
Era isso que eles estavam pensando, e ele lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e pegue a sua cama ou a sua maca, em algumas versões, e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Mais uma vez a autoridade e as maravilhas do Senhor Jesus se manifesta. Agora, repare, queridos, o corpo que vai tomando essa autoridade. Jesus agora ele anuncia perdão de pecados, e aquilo para os mestres da lei é algo blasfemo, escandaloso. Como é que este homem tem a ousadia? Porque só quem perdoa é Deus. E justamente eles acertaram. Só quem perdoa é Deus. E o Deus encarnado, que é Jesus, perdoa o pecado daquele homem paralítico. O objetivo do homem e dos seus amigos ali eram de fato a cura. Mas Jesus deixa isso para um segundo momento. Jesus deixa isso para manifestar a evidência de que ele tem poder para perdoar pecado. Porque as enfermidades na mente dos judeus era relacionada com pecado. Então, quando viam alguém enfermo, dizia que, olha, poderia ter sido ele ou os pais dele que pecaram, por isso que ele está enfermo. Vamos lembrar que os discípulos, quando viram o cego de nascença, perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? E Jesus disse: nem este, nem seus pais. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Então, na mente dos judeus, o seguinte: está enfermo é pecado. Então agora Jesus manifesta um tipo de autoridade que, para quem tem esse conceito de que enfermidade, a razão e a causa dela é o pecado, Jesus manifesta uma autoridade que de fato manifesta e traz luz para a sua identidade messiânica. Porque quando ele percebe que aqueles homens questionam, os mestres da lei, questionam esse ato de perdoar pecado, e reparem, amados, olhe bem o texto aí, com a sua Bíblia aberta, que os homens não expressam com os seus lábios o questionamento, mas é Jesus que sonda o coração deles e as intenções, e que extrai do coração deles aquilo que eles estão pensando e expõe. Jesus não foge dos questionamentos dos mestres da lei. Jesus expõe e diz: por que vocês dizem? Então dizem: como esse homem pode perdoar pecado? Que ousadia, com que autoridade ele está fazendo isso? Para os judeus, ou para os mestres da lei, o intermediário, aquele mediador para que o homem tenha o seu pecado perdoado, é o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, Jesus não é oficialmente, né, um sacerdote ou um sumo sacerdote. Jesus, ele, na visão dos fariseus ou dos doutores da lei que está na casa vendo o ensino de Jesus, para eles Jesus não tem essa autoridade. Jesus não tem essas credenciais. Cadê o sacrifício? Cadê o sangue? Cadê a expiação para conferir ao homem perdão dos pecados? Ou para pelo menos dizer: olha, Deus perdoou o seu pecado. Jesus é ousado em dizer: perdoado estão os teus pecados. É como se ele estivesse falando de fato como Deus: eu perdoo os seus pecados. Agora, Jesus traz a evidência, né? No grande questionamento que Jesus faz deles, o que seria mais fácil, se dizer perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? De fato, o que seria mais fácil, amados? Mais fácil seria dizer: perdoados estão o seu pecado. E aí fica com a pessoa. É algo subjuntivo, subjetivo. Tá na análise da pessoa se sentir ou não perdoada, né? Mas Jesus precisa manifestar a evidência de que ele tem o poder para perdoar pecados. Então ele vira para aquele paralítico
Inicialmente, Jesus cura o coração, cura o pecado que está na alma. Agora, Jesus vem para a cura física e Jesus evidencia que ele tem autoridade para perdoar pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Digo a ele: levanta, pega a sua cama e anda. As Escrituras vão nos dizer que todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus, expressavam dizendo: nós nunca vimos nada igual. A autoridade de Jesus para perdoar pecado, ela é evidenciada com o ato milagroso de Jesus restaurar a saúde daquele paralítico. O Filho do Homem, a expressão de que Jesus utiliza, que vem lá de Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. O Filho do Homem, aquele que tem poder, o Messias que está se manifestando, o Filho de Deus que está sendo gradualmente, paulatinamente revelado ao povo ou àqueles a quem ele quer, tem o poder também de perdoar pecados. Tem o poder também de curar almas pecaminosas, coração pecaminoso. E esta é a grande proposta do Evangelho. E nesses 12 primeiros versículos do tópico 1, nós vimos a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Então, recapitulando, amados, em que a autoridade de Jesus é manifesta? É manifesta sobre os demônios, sobre a saúde das pessoas, ou seja, a autoridade sobre enfermidades. Jesus manifesta autoridade no ensino, na exposição da palavra, e Jesus agora manifesta autoridade em curar, ou curar o coração, ou manifestar o perdão ao perdido, ao homem pecador. Querido, nós iremos analisar o tópico 2. Nesse tópico 2, nós vamos partir do versículo 13 ao versículo 17, e nós vamos convidar para participar conosco a nossa irmã Terezinha e o nosso irmão Jackson, que vai estar conosco no tópico 2, 3 e 4, até o término desse capítulo. Peço a você mais uma vez que permaneça com as suas escrituras abertas. Nós iremos agora de forma meio que um debate, expondo os versículos, expondo as ações de Jesus. Você vai perceber que cada ação de Jesus tem uma oposição dos mestres da lei ou dos fariseus. Então, durante o nosso estudo, nós vamos perceber que Jesus sempre tem uma resposta que aponta a autoridade, que aponta para a sua soberania, que aponta para o seu senhorio. Então, os irmãos acompanhem conosco o tópico 2 com a presença do Jackson e da irmã Terezinha. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas Jesus ainda não bate no peito e fala: eu sou Filho de Deus. Não. Essa é uma das expressões Filho do Homem, apontando para essa visão de Daniel. Mas ainda não é agora. Isso vai sendo gradual, aos poucos, para alguns. E Jesus vai fazendo isso na sua caminhada. Bom, queridos, o tópico 1 seria esse então, sobre a multidão é atraída até Jesus pelo seu poder, que nós lemos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O capítulo 2, do versículo 5 ao 12, a autoridade de Jesus para perdoar pecados e a oposição dos doutores da lei. Outra coisa que a gente precisa frisar, irmã Terezinha, é que a partir de agora começa uma série de oposição. No capítulo 1 a gente... É uma perseguição que não tem fim, né? Vai ser um embate constante. No capítulo 1 a gente não percebe, mesmo ensinando na sinagoga com autoridade, expulsando o demônio, o que há ali no capítulo 1, maravilha, né? Admiração. No capítulo 2 há uma indignação. E Jesus começa a tomar precedentes que são divinos. E isso, para os doutores da lei, é blasfêmia. Então, para eles, Jesus está blasfemando. Então, o capítulo 2, o versículo 12, encerra com essa manifestação da autoridade de Jesus. A
cura daquele paralítico é evidência de que ele tem o poder para curar corações, para perdoar pecados. O tópico 2, ele vai do versículo 13 ao versículo 17, e nos vai falar do chamado de Mateus, que é o Levi, e Jesus partilhando o pão com os pecadores. Vamos ler? Versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 2. Quer que eu leia? De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Então Jesus continua montando seu time de homens reprovados pela sociedade, né? Ele, no capítulo 1, ele chama os pescadores, que é Pedro, seu irmão André, João e Tiago, filho de Zebedeu. E agora aqui no capítulo 2 ele chama daqueles homens que seria das piores espécies em Israel na época. Um publicano era tido como um traidor de seus irmãos. Ele estava a serviço do império. Ele cobrava impostos de seus irmãos, e eram duros impostos. Alguns deles cobrava até para mais do que o império exigia. É o caso de quem? De Zaqueu. É o caso de Zaqueu, que a gente vai ver que na sua conversão, no seu encontro com Jesus, ele promete restituir até 4 vezes mais aquilo que ele pegou para mais, né? Aquilo que ele cobrou para mais. Então, esse tipo de público naquela época era um público que não era aceito tanto pelos comuns, pelos judeus comuns, e muito menos pelos doutores da lei, fariseus. Então, esse ato de chamar um publicano para fazer parte, né, do seu corpo de discípulo, ou para caminhar consigo, era algo ousado. Era uma afronta, assim. Era uma afronta Jesus ter esse tipo de pessoa na sua companhia. E aí, o que a gente vê é aquilo que Paulo vai falar, como esse evangelho da graça escandaliza. Como esse evangelho escandaliza. E o principal, ele aceitou. Ele foi. Sim. Ele ouviu o chamado e seguiu. Né? E é aquilo que a gente fala, o chamado eficaz. É um chamado, né, irresistível, né? Sim. Não tem como resistir. Sim. Talvez outros viram milagres, né, grandes coisas, mas não responderam. Mas esse foi um chamado eficaz. O texto é bem simples. Marcos vai falar que ele está sentado na coletoria, onde arrecada os impostos, chama, ele larga e segue. É bem sucinto, Marcos. Então, uma evidência de que o chamado do Senhor de fato é eficaz. Vai no coração. E essa expressão que a irmã Terezinha utilizou é irresistível, né? É convencedor, atrai de fato. E Jesus atrai logo esse camarada. Então, a graça, de fato, ela nos escandaliza. Eu penso, né, eu vi essa expressão uma certa vez pode ser um pouco absurda, mas vamos dizer, ao entrar no céu, o quanto nos escandalizaria por ver pessoas que nós talvez não imaginássemos lá, né? Dizer, olha, mas esse é porque a graça, de fato, ela escandaliza, ela chama, né, para o reino do Senhor
os piores pecadores. Possa ser que ao estar lá alguém aponte para mim e fala, mas o Anderson, porque a graça é escandalizadora. O Senhor vem e aponta nesse texto qual é o seu público-alvo. Quando ele é questionado, ele se assenta então e começa a partilhar o pão com publicanos e pecadores. Pode ver que há uma classe, ou publicanos e pecadores. Jesus se assenta com esses homens. Os escribas dos fariseus fazem o questionamento, mas como é que ele pode se assentar? Se fosse um varão judeu mesmo, de fato, puro, separado, não se assentaria com esses tipos de homens. Porque eles, judeus, não se misturam. Principalmente com publicanos, com pecadores também, né? Sim. Eles são muito... Qual é a palavra? Se acham muito, né? São muito conscientes da sua própria santidade e o medo de se contaminar com o pecado dos outros. Sim. Eles têm esse medo. Eles não se misturariam. A justiça própria, né? E eles vendo Jesus, eles acham um absurdo mesmo, né? Sim. Se ele é tão santo, ele vai se contaminar, o que não é uma verdade. Porque o publicano, além de tudo, ele era espiritualmente fora do contexto, né? Não só socialmente eles eram excluídos, mas espiritualmente também. Né? Provavelmente, acho que nem poderiam frequentar uma sinagoga. Eles eram proibidos de entrar na sinagoga. Então, eles eram realmente impuros, né? Sim, era tipo de pessoa que você não imaginaria que ia compor a comissão evangelística de Jesus, do anúncio do reino. Mas é porque o Senhor vem, de fato, aos piores pecadores. E o questionamento deles é interessante, dizer, mas como é que ele se assenta com esse tipo de pessoas? Talvez, para nós, igreja, hoje, a pergunta seria, não porque Jesus se assenta com eles, mas talvez a pergunta seria, por que eles, tão desprezados pelos seus pecados, têm essa liberdade de se assentar com Jesus? O que é que Jesus manifesta a eles que os dá essa confiança, essa liberdade? Eles se sentem talvez bem recebidos pelo Senhor? O que será que eles veem em Jesus para de fato se aproximar? Porque até então o estado deles era de fato aquele de tem que se apartar desses caras. Não pode andar com um publicano, não pode estar no meio de um pecador. Um judeu de verdade não se mistura com esse tipo de pessoa. Agora, como é que eles têm essa liberdade? Isso fica esse questionamento para nós hoje. Pelo fato de serem acolhidos, talvez, né? Assim como um leproso, que é também um pária da sociedade e da religião, né, no caso. Esses também eram, né, separados. Sim. E acho que pelo fato de Jesus se dirigir a eles, já dava a eles a confiança de retornar essa confiança. Sim. E sabe o que é interessante no longo do ministério de Jesus? É que o fato deles se sentirem à vontade com o Senhor não significa que o Senhor passa pano quentes nos pecados. O Senhor vai confrontar os pecados ao longo do seu ministério. Vai começar com sermões que vai apontar. Então, alguém poderia usar essa desculpa, seja talvez porque o Senhor, na conversa lá, no partir do pão, Jesus não toca nos pecados, nos assuntos. Não, de fato, esse é o foco de Jesus, é o pecado, é a doença, é ir ali e curar. Não é essa a razão. E talvez cabe a nós essa reflexão, como igreja, de uma igreja bíblica, de fato, é uma igreja que pecadores, ainda que confrontados, se sintam à vontade, acolhidos. Né? Ainda que os seus pecados sejam rebatidos à luz das Escrituras, e disso nós não abrimos mão. Disso nós não abrimos mão. Porém, se sente acolhido. Então, Jesus dá desse exemplo para nós. Né? Uma igreja bíblica, então, precisa viver nessa excelência de que pecadores têm a liberdade de chegar, mesmo que serão confrontados, mesmo que ainda encontre palavra dura,
mas tem essa liberdade. Então os homens se assentavam com Jesus porque tinha ali não uma condenação, mas uma esperança de perdão para os seus pecados. Alguém que o acolhia. É o que dizem, né? Que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas o pecador ele ama. Só que a gente vê também que ele causava um arrependimento nas pessoas, né? Ele causava essa consciência de que as pessoas estavam erradas, né? Ele curava realmente, né? Cura até hoje, né? É ele, né, que nos convence, né, do pecado, o Espírito Santo. E naquele tempo não era tão comum assim, né, as pessoas terem essa consciência. Agora, o que tem que orar muito para que as pessoas que cheguem na igreja numa condição de pecado e que sejam realmente acolhidas, que tenham essa percepção de que podem melhorar, que podem se arrepender, né? Que podem dar a volta. Sim. E se virar a Deus. Sim. E o que a gente vê nesse encerramento dessa segunda parte do capítulo 2, Jesus aponta qual é o seu público de fato. São os doentes. E são eles que precisam de médico. Não são os sãos. Quem é os sãos aqui que o Senhor está apontando? Os mestres da lei, os fariseus, e aqueles que têm justiça própria, e aquele que quando vai orar, ora em pé, batendo no peito, que dá o dízimo, que faz jejum, que não é como o publicano. Esse está se colocando no lugar de são. Eu não preciso, eu tenho minha justiça própria. Os meus atos me justificam diante de Deus. Esse é o são. Quem é o doente? O doente é aquele que os atos de Jesus o justifica diante de Deus. É aquele que assume a doce troca que Cristo faz na cruz. Qual é a doce troca? Cristo pega a sua justiça e imputa ao Jackson. A justiça de Cristo é imputada ao Jackson. E o pecado do Jackson, a doença do Jackson, é imputada ao Cristo. É aquele que reconhece que dele nada se pode fazer, se não for pelo sacrifício de Jesus. Sim, sim. Esse é o doente. É para esse que ele veio. Esse é o público-alvo. Aquele que diz, é uma expressão que eu gosto muito. Eu preciso de um redentor. Eu preciso de um redentor. Queridos, caminhando aí versículo 18 ao versículo 22. Nós vamos entrar no terceiro tópico dessa aula, capítulo 2, versículo 18 ao 22. E eu coloquei aqui como um título que as boas novas do reino operam nas mentes renovadas por Jesus. Vamos ler então, amados, dos 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entornando-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que a gente repara aqui é mais um embate, mais um questionamento, né? Porque agora os seus discípulos não jejuam. Então tem o primeiro, porque Jesus perdoa pecado, tem o segundo, porque se assenta com os pecadores, agora o terceiro é porque os seus discípulos não jejuam. O jejum, para o judeu ou para os de Israel, obrigatório era uma vez por ano, que era o Yom Kippur, que é o dia da expiação ou o dia da propiciação. Esse era o obrigatório. Porém, nas tradições, eles começaram a construir, principalmente os fariseus, a pelo menos 2 vezes por semana. O fariseu ele jejuava na segunda
e na quinta-feira. E jejuava no estilo mesmo para o povo ver que jejuava, né? Com um semblante para mostrar que... Uma cara de fome, de contrito, né? Sofrido, né? Sofrido, para que aquele que batesse o olho falava, olha, esse homem santo aí tá de jejum. Então, nas tradições, construíram a ideia de que teria que ser os 2 dias por semana. E existe oração em Lucas dos fariseus, justamente nessa expressão, eu jejuo, batendo no peito, eu jejuo 2 vezes por semana. O que os comentaristas entendem? Que esse questionamento é para esse tipo de jejum semanal, não o dia de Yom Kippur, não aquele dia da expiação, uma vez por ano. Como judeu, acreditam-se que Jesus e os discípulos cumpriam, para ficar bem claro isso. Mas é o semanais, inventado após a Guerra dos Macabeus, 200 anos antes de Cristo, no surgimento da doutrina dos fariseus, e aí foram surgindo esses tipos de acréscimos, de práticas semanais. Então eles estão questionando. Por que não Qual jejum? era a intenção deles em jejuar? Era santificação? Era fortalecimento? Eram ascéticos, a abstinência como sofrimento do corpo, a abstenção do prazer, uma espécie de penitência. Os jejuns em Israel era o da expiação, existia o tipo de jejum por um luto, por um sofrimento, ou aqueles jejum levantado pelo rei para dias difíceis da nação. Josafá... Esse é jejum de clamor, né? Seria isso. uma outra coisa. Josafá fez isso quando o rei Senaqueribe quis invadir Jerusalém. Então, o dos fariseus... Né? Esther levou o povo a jejuar. Sim, muito, bem lembrado. Então, para os fariseus era uma espécie de penitência. Isso precisava ficar bem claro para os outros que olhavam para eles. Por isso que Jesus vai ensinar que quando você for jejuar, os discípulos, né? Lave o seu rosto, né? Então, unge o seu rosto, lave, não mostre essa aparência. Então, era para dar esse aspecto de penitência. Então, eles fazem esse questionamento. Agora, Jesus usa uma analogia muito interessante, que é o casamento. Na minha Bíblia está noivo. É mais interessante. Assim, né? Que é o aspecto do casamento. Espera aí. A celebração de um casamento em Israel durava 7 dias. Se fosse de uma viúva que iria contrair um novo matrimônio, podia durar 3 dias. Mas de uma virgem era 7 dias. E os convidados ficariam em jejum até que o noivo chegasse. Não poderia comer, porque, diferente do nosso costume ocidental, o bíblico nos mostra que quem é aguardado é o noivo, e não a noiva. É o noivo que é esperado, é o noivo que é aguardado. Inclusive, na analogia Igreja-Cristo, nós somos a noiva, e aguardamos o noivo. Então, acontecia isso em Israel. Então, enquanto o noivo não chega, há jejum. Mas a analogia que Jesus faz utilizando isso é o seguinte: o noivo está presente. Não há razão para o jejum. O que Jesus está dizendo, eu estou aqui, ainda não. Vai ter tempo, vai haver um tempo. E olha que Jesus ele não está iludido quanto à sua morte, quanto à sua cruz. Olha o que Jesus fala: vai chegar um tempo que o noivo vai ser tirado deles. Tirado assim, abruptamente, né? E é uma expressão de forma violenta, né? Vai Coisa ser tirado deles. Aí sim. Aí vem aquele período de jejum, mas agora para eles se abastecerem de Deus, do reino de Deus. Está sendo construída uma nova identidade nesses homens. A mentalidade está sendo nova, renovada, e aí é onde ele usa a expressão da vestimenta e do odre. Não tem como eu aplicar coisas do reino, coisas novas, em homens que ainda estão com a mentalidade velha. O plano novo... Isso diz respeito realmente a antigas tradições. Sim, sim. Religiosidade. Sim. Era uma pergunta que eu ia falar, porque a visão que eu tenho é isso. Eu não sei se é a realidade. Ele fala isso
já se referindo à mentalidade dos fariseus, Sim, sim. que não se renovam, Sim. não aceitam nada novo. Sim, Né? e aí na sequência, quando a gente for encerrar esse capítulo, a gente vai ver que é quase que uma continuação desse rompimento com o velho, que é a questão do sábado que a gente vai ver. Mas de fato é isso que Jesus está falando, não tem como pôr remendo novo naquilo que está velho. Não tem como eu colocar vinho novo em odres que são velhas, vai se romper. O que Jesus está fazendo nesse período e o que Jesus faz nesse período de 3 anos com os discípulos é fazer deles um vaso novo. Para que as novidades do reino, que é o vinho, caia sobre eles e se conserve. Então, eles fazem esse questionamento. E o que acontece? Que Jesus está dizendo o seguinte, e quando for tirado, vai haver o jejum. Vai haver o noivo não vai estar presente, então eles vão sentir aí o sofrimento, vai ter... E aí Jesus não fala só da prática do jejum. É uma prática de se abster do mundo de fato. Há um período de estar contriste. Isso não quer dizer que o cristão tem que ficar sofrendo aqui, né? Há uma vida de sofrimento. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o nosso gozo pleno ainda não foi manifesto. O noivo não chegou. O noivo não voltou, meu amado. Então, nós estamos sujeitos a todas as possibilidades da vida. O gozo pleno, a festa, vai ocorrer quando o noivo retornar nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. Os discípulos experimentaram inicialmente a presença do noivo. Ele foi tirado. A igreja agora está no aguardo desse noivo. A igreja está no jejum. A igreja está nesse período de jejum. Tem sofrimento. A gente se abstém de alguns prazeres e a gente ainda não experimentou o gozo pleno. Nós aguardamos e por isso que nós cantamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o noivo. E a festa só começa com a chegada do noivo. Quando o noivo chegar. Não é? Exatamente, exatamente. Queridos, caminhando para o final, alguma observação nessa passagem? Não, é tudo tão lindo, né? Que a gente analisando assim, e quando fala do noivo, a gente já tem essa visão, né? Sim, Do que vai ser, né? sim. Do que vai ser quando o noivo estiver presente, na verdade. E como eles se alegravam ali, na presença de Jesus, a gente também vai se alegrar, né? Um dia, na presença de Jesus. Aí é que vai começar a verdadeira alegria. Verdade, verdade. É essa a nossa esperança. Queridos, caminhando então para o final, o tópico 4, então a gente vê Jesus respondendo, né, com essa analogia ao questionamento do jejum. No capítulo 4 a gente vai ver outro embate, outro questionamento. E começa ali no versículo 23 e vai até o versículo 28. Vamos ler? E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, eles os que estavam com ele e o que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, mais um questionamento. Jesus está diante de mais um questionamento de por que os seus discípulos, naquele estado de necessidade, né, no caso, estão colhendo alimentos ali para poderem se alimentar, porque fazem aquilo e fazem no sábado. Vamos tentar ter uma ideia de que é que os discípulos estão fazendo ali, né? Estão pegando de espiga. Havia duas maneiras disso ocorrer. A lei permitia que você entrava em propriedade alheia e com as mãos colhesse espigas.
Não, porém, não passar a foice no trigo do seu próximo, mas com a mão era permitido, ou poderia estar acontecendo aqui com os discípulos de Jesus aquilo que aconteceu com Ruth, na ira de Boaz. Conforme o ceifeiro ia na frente, aquilo que caía no chão ficava. E isso estava estipulado em lei também. Aquilo que caía no chão ficava para que o estrangeiro, o forasteiro, o peregrino no caminho que passasse, pudesse pegar e ter com que comer, ter com que ter o seu sustento. Então, provavelmente os discípulos de Jesus estão nessas duas situações. Mas o questionamento está num sábado. E aí, o que está na ideia deles, desses doutores, mestres da lei, fariseus, é que Jesus está infringindo a lei. Descumprindo a lei, porque o fato deles colherem ali é um trabalho, né? Sim, sim. É um trabalho, mesmo que colha só para comer, só para alimentar. Para né? eles Porque, era um trabalho. parece que a lei permitia que a pessoa se alimentasse, é o que você falou, colhesse com a própria mão e não levasse embora, né? Sim. Comesse o suficiente para matar a fome e não pode. Sim. Aí seria uma espécie de roubo. Mas você entrar numa lavoura e Numa se vinha, alimentar, isso. você pode se alimentar, a hora que estiver satisfeito, vai embora e não leva. Sim. Né? Então, eu acho que o fato deles estarem colhendo, né, o trabalho braçal de colher alguma coisa, é que estava, na visão deles, descumprindo a lei. Sim. Mesmo que fosse para se alimentar. Porque havia o quê? Havia, na tradição, várias ideias do que era trabalho no sábado. Não tinha um consenso comum. Para alguns, funcionava de uma forma. Para um grupo, para uma tradição, para uma escola rabínica era de uma forma. Para outra, era de outra forma. Para uns podia caminhar tantas milhas ou léguas, para outros não poderia caminhar isso tudo. Para uns podia sair com a roupa do corpo, caso uma casa tivesse incêndio, alguma coisa assim. Para outros poderia levar mais do que a roupa do corpo. Então, são tradições, eles pegam a lei e fazem as suas interpretações. Que E até hoje eles fazem isso. Que é os seus até Talmud e as Mishnah. Então, fazem os comentários após o exílio, tem o comentário da Torá. Então, eles acrescentam ali as suas ideias. Mas o que Jesus quer mostrar a eles que é o seguinte, que o sábado não precede o homem. O sábado ele não precede o homem, mas ele só foi criado por causa do homem. Para o descanso do homem e para que o homem nesse dia louve e adore ao Senhor. Não se escravize com isso. Sim, sim. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, não há lei, a lei não está sendo infringida aqui. As suas interpretações que estão extremamente equivocadas. Mas o que é interessante? Jesus vai dizer o seguinte, e ele usa novamente a expressão filho do homem. O que é interessante é que Jesus vai apontar para Davi. 1 Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 6. Ele vai apontar para essa história do sumo sacerdote Abiatar, que Davi chega com seus soldados ao templo com fome, e o sacerdote não tinha pão comum. E os pães consagrados só era para os sacerdotes. E Abiatar faz até um questionamento se aqueles soldados haviam tido relações sexuais. E aí Davi fala, não, é o nosso costume toda vez que vai para a guerra não ter relações sexuais. Então esses homens estão puros. Então o que o sacerdote faz? Concede aqueles pães que só ele teria o direito de comer. Agora, qual é o fariseu e o doutor da lei que tem coragem de pegar esse texto e dizer que aquele sacerdote estava errado? Ou que Davi infringiu a lei? E o que Jesus quer apontar é isso. E Davi, naquele estado de necessidade, infringiu? E o sacerdote? São textos que vocês leem. E aí Jesus aponta para a sua autoridade superior a Davi. Isso vai estar em Jeremias, no capítulo 23, né, que é o renovo de Davi. Isso aponta para Salmo, que Davi olha dizendo, o meu Senhor
disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi disse isso? Quanto Senhor? Ou seja, o pai disse ao filho, assenta-te à minha direita. Então, isso aponta para a autoridade e para a superioridade de Jesus a Davi. E ele diz, então, o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado. E o sábado, ele foi criado para benefício dos homens. E essa tradição precisava ser quebrada na mente dos doutores da lei. E no capítulo 3, quando a gente for dar continuidade, a gente vai ver outros embates por causa do sábado, porque Jesus agora cura, beneficia homens com o seu poder e milagre, mas o problema dos fariseus é que é no sábado. Não está preocupado com cura, com libertação, com perdão de pecado. Estão preocupados com as tradições. Estão preocupados com a letra que de fato mata, e não com o espírito. Estão preocupados em pegar Jesus em algum erro, né? Em algum, vamos dizer, está fora da lei, né? A preocupação deles era sempre apontar alguma coisa que poderia estar errada, né? Muito bom. Meus irmãos, a gente vai continuar no próximo domingo, no capítulo 3, a nossa quarta aula. Nós encerramos aqui o capítulo 2. Deus nos deu graça de a gente conseguir expor aí 28 versículos. Quero agradecer ao Jackson, à irmã Terezinha, pela participação. É sempre bom poder ter os irmãos aqui conosco. Nós vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por esse estudo e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aplicar e, sobretudo, crer na autoridade do nosso Senhor, descansar nessa autoridade, nessa sua soberania. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por poder saborear estes textos que nos ensina e que nos fala do Teu Filho Jesus. Senhor, que o ensino desse dia possa ser aplicado em nossos corações, que nós possamos levar para os nossos relacionamentos. Primeiro, Senhor, ter a certeza que o Teu foco e o Teu alvo é curar o pecado. E isso é o suficiente para todo homem. Isso já basta para todo homem. A Tua graça salvadora vindo e curando o pecado. Senhor, aprendemos nessa manhã que o Teu alvo, o Teu público-alvo é aqueles que de fato reconhecem que precisam de um Redentor, que são pecadores e que observam que neles não há justiça própria, mas toda justiça repousa em Ti. Nós aprendemos, Senhor, nesse dia que aqueles que são chamados para o reino, eles têm a mente renovada, rompe com as antigas tradições e absorve as boas novas do reino. Nós aprendemos, Senhor, que Tu és o Senhor do sábado, que Tu és absoluto e criou Ele para que o homem desfrute, descanse, para que o homem Te louve, Te adore, mas o foco é que Tu és o Senhor. Tu és um Deus soberano. E nós queremos Te agradecer que essa palavra conforte, console os nossos corações e que como igreja, aquilo que nós falamos aqui, nós possamos Te aguardar, ó noivo, ó Cordeiro, que um dia se manifestará em nós. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai. Amém.